Amém. Nós temos meditado no livro de Eclesiastes no domingo à noite e estamos no início do capítulo 2, onde há uma virada aqui, uma mudança. E começa assim, o capítulo 2, verso 1: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. A maioria do mundo ocidental hoje, não é mais rica que a maioria das pessoas de toda a história, de todo o resto da história. Apesar de haver tanta reclamação das pessoas, nunca houve uma sociedade com todos os mimos que a nossa sociedade tem e todo o tempo para entretenimentos. E, enfim, nunca houve uma época como a nossa. No entanto, a despeito de toda a nossa prosperidade do Ocidente, as pessoas que vivem a vidas mais simples, mais comuns, estão vivendo infinitamente à frente das gerações que viveram atrás de nós, mesmo pessoas que tinham mais. Então, no entanto, a despeito da nossa realidade, ou talvez por causa dela, a pobreza da nossa alma se torna mais evidente. Ou seja, a pobreza da alma humana vai ficando mais evidente quanto mais o homem experimenta coisas que as outras gerações não experimentaram. Então, o gosto do prazer, pelo próprio prazer em si, aumentou o nosso apetite por este mundo para além de qualquer satisfação. Como nós já devíamos ter percebido. Então, nós continuamos a procurar desesperadamente pelo sentido da vida. E Peggy Lee é o nome artístico de uma cantora de jazz famosa, que é Norma Dolores Armstrong, e junto com Billie Holiday e Bessie Smith, talvez sejam as três cantoras de jazz mais icônicas. Ela fala sobre esse problema numa música que, traduzindo assim, mais ou menos para o português, é só isso, o nome da música. E na segunda estrofe da música, ela descreve a experiência da infância dela, que o pai dela levou ela no circo. Ela queria muito no circo, sonhava no circo, nunca tinha ido no circo, e o pai levou no circo. A música fala a respeito disso, e na segunda estrofe, a Peggy Lee canta essa estrofe que diz assim: quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai me levou ao circo, o maior espetáculo da terra, do mundo, né? Havia palhaços, elefantes e ursos dançantes, e uma linda mulher em um maior cor-de-rosa voava no alto, acima das nossas cabeças. E eu estava sentado ali, assistindo ao espetáculo maravilhoso. Tive a sensação de que algo estava faltando. Eu não sabia o que, mas quando o espetáculo terminou, eu disse a mim mesma: o circo é só isso? Então, Peggy Lee canta esse refrão que fica repetindo: é só isso? Isso é tudo que existe? Eu sonhei tanto com o circo, achei que era uma coisa maravilhosa, que ia mudar tudo, que ia encantar a minha alma, mas agora eu vejo, interessante, é bonito, é incrível, mas é só isso? É só isso? Isso é tudo? Então, a gente tem que continuar a dançar a si mesmo. Tragam as bebidas, façamos uma festa, porque é só isso que existe. Você vê, ela está descrevendo a experiência dela de 12 anos de idade, mas essa é a experiência do homem, essa experiência, quando nós chegamos nesse ponto aqui. Salomão, de Eclesiastes, tinha a mesma pergunta de Peggy Lee. Ele foi o homem mais sábio, nós vimos em 3 sermões como ele usou toda a sua sabedoria. Ele diz: é só isso? É isso que o máximo de sabedoria alcança? É o nada? Isso é tudo que a vida tem a oferecer ou algo mais? Então a gente viu que ele tentou primeiro encontrar uma resposta usando sua mente, sua grande mente, para compreender os mistérios da existência humana, mas sua busca por conhecimento contínuo terminou em sofrimento, tristeza, desilusão, vazio, em nada. Ele disse que o homem, usando toda a sua mente, não é que não chega a um resultado satisfatório, não chega a lugar nenhum. Nós vimos, trouxemos os maiores pensadores, não é?
Eclesiastes é o humanismo final, assim, o homem mais sábio, mais rico, vai tentar de todas as maneiras olhar para a vida sob o sol, a vida simplesmente sob o humanismo secular, como se não existisse nada além do sol, como se o homem fosse toda a sua existência naquilo que é aqui, e se há alguma resposta que traz uma satisfação para a alma, algum deleite para a alma, e ele vai chegando à conclusão que só traz o que? Desespero, e desespero é o que a Peg Lee está dizendo. Então, a essa altura, deve ter sido tentador para Salomão desistir, não é? Ou cair em depressão, já que ele usou a sua mente imensa e fez as perguntas mais profundas, e o resultado foi nada, a não ser desespero. No entanto, ele decidiu tentar outra abordagem. Você vai ver que esse é o caminho comum. Ele começou a falar consigo mesmo: não consigo, não há algo revolucionário como a beleza de Deus que ele estava olhando, porque ele queria olhar aquilo que os homens podem ver. E então ele se volta para o hedonismo. Eu vou me entregar ao vinho, eu vou me entregar à arte, eu vou me entregar à construção de palácios. O texto que conta o que Salomão construiu é totalmente inacreditável. Quando vai falar sobre os banquetes de Salomão, diários, fala sobre não sei quantos bois, não sei quantas ovelhas, não sei quantas, você nem consegue imaginar um banquete, um só, que tivesse tanto bicho, tanto boi, tantas ovelhas, tanta comida, mas aquilo acontecia todo dia. Salomão levou 10 anos construindo um palácio incrível, e assim que ele acabou de construir o seu palácio, que era a coisa mais incrível, ele construiu outros e jardins, e ele construiu uma quantidade enorme de mansões, e isso não era bem público para o Estado, era pessoal. E ele então contratou, ele vai dizer, todos os cantores, de todos os estilos. Era uma época, você não tinha rádio, não tinha nada, né? Música era um luxo, mas Salomão tinha shows continuamente diante dele, os melhores músicos, os melhores pintores, tudo assim, tudo totalmente extravagante. Ele se entregou a isso, em vez de desistir, ele disse: então eu vou ver se o prazer, o hedonismo traz a resposta. E Salomão, segundo a cronologia bíblica, viveu de 966 a 926 antes de Cristo. Você vai ver, nós quando olhamos para Salomão usando sua mente, mencionamos todos os vários, né, grandes pensadores do último século, dos últimos 2 séculos, e você vai ver que aonde Salomão chegou aqui agora é onde todo mundo chega. 300 anos depois, teria sido poupado muito. Você vê que os grandes pensadores e filósofos humanistas seculares do último século chegam no mesmo lugar que Salomão, no nada, não é? A ponto de grandes pensadores, prêmios Nobel, e dizerem: olha, se eu tivesse passado a vida jogando ping-pong, teria sido o mesmo, não fez diferença nenhuma, ou a vida é só o desespero e náusea. Mas 300 anos depois de Salomão, 300 anos depois de Eclesiastes, começa a grande história da filosofia como nós a conhecemos hoje, e da ciência, com um homem chamado Tales, que era de Mileto. Então ele é conhecido como Tales de Mileto. No ano 624 ele nasceu e morreu em 546. Então você vê que ele nasceu exatamente 102 anos depois que Salomão morreu. E aqui vai começar a filosofia ocidental, com Tales de Mileto. Você vai ver que as grandes mentes, as maiores que o mundo já viu, chegam ao mesmo lugar. Aqui no segundo capítulo, Salomão está abandonando toda a ideia de que a sabedoria humana vai levar a alguma paz, algum logos, algum sentido para a vida, alguma base, a não ser leva ao completo desespero. Ele vai agora abraçar o hedonismo. Você vai ver que o pensamento da filosofia acaba chegando no mesmo lugar, sempre nos mesmos lugares. Então, Tales de Mileto, ele era um filósofo, matemático, engenheiro, astrônomo na Grécia Antiga. E ele é o primeiro filósofo ocidental do qual nós temos
notícia. E ele é conhecido hoje como o pai da filosofia ocidental. Mas não só isso, ele é o pai da ciência, como agora nós conhecemos. A palavra ciência originalmente significa conhecimento. E a tarefa do cientista e a tarefa do filósofo é a mesma. É buscar o conhecimento onde quer que ele possa ser encontrado, e sejam quais forem as consequências. Hoje, a ciência, essa é uma definição empírica, mas a ciência não é assim, porque você vê que a ideia é onde o conhecimento me levar, mas as ideologias não permitem que isso aconteça. Você vai ver que a ideologia freia a ideia da ciência como ciência. Se ela tiver o conhecimento indo para um lado oposto àquilo que eu já determinei antes, eu não vou seguir as evidências, porque eu tenho uma grade. Então a ciência, ela é encapsulada pela ideologia, tanto para buscar as realidades últimas, quanto também para negar o que cientificamente é absurdo. Por exemplo, as pessoas criaram uma grade do politicamente correto na ideologia de gênero, que é óbvio que a ciência vai dizer que aquilo ali é um absurdo, mas o cientista não pode dizer. Ele pode pensar, ele pode escrever, mas se ele expressar isso, ele terá um monte de problemas. Então você vê que essa realidade é encapsulada por ideologias. Mas Tales foi cativado por um problema premente para o qual todos os filósofos são levados no mundo antigo e hoje. E a pergunta é: como posso encontrar um sentido? Você vai ver que é exatamente o primeiro capítulo de Eclesiastes, e vai chegar exatamente no segundo capítulo de Eclesiastes, mas Tales está começando isso exatamente 300, eu falei 100 anos, errei, né? 300 anos depois de Salomão. Salomão no ano 900 e pouco de Cristo, e Tales no ano 600 e poucos. 300 anos depois que Salomão morreu, que tinha escrito esse grande livro de Eclesiastes, essas pessoas estão usando suas grandes mentes só para chegar no mesmo lugar, desesperador. E a grande questão no qual a filosofia, a ciência tem início, como nós a conhecemos, é que todo mundo, todas as pessoas que usavam suas mentes mais intensamente, viam uma variedade de coisas. Você vê o quê? Você vê árvores, cavalos, estrelas, rios, mares, e as coisas são diferentes. A árvore não tem nada a ver com o cavalo, que não tem nada a ver com a estrela, que não tem nada a ver. Elas são diferentes, há uma miríade de coisas, numa variedade enorme. Agora, como é que tudo isso se encaixa? Se nós vamos entender a vida, nós precisamos entender como todas as coisas se encaixam. Tem que ter uma coisa comum, que una as coisas, que dê sentido à vida, que dê razão da existência minha e da terra, da estrela, dessas diversidades. Como tudo isso vai se encaixar? Como posso ter um sentido coerente, unificado do meu conhecimento, da minha experiência, conectado com o mundo à minha volta? Em outras palavras, eu já disse isso aqui, isso era a busca do universo. Eles queriam achar isso, porque senão você não tinha universo. A palavra universo é um termo híbrido, e ele vem da combinação de duas palavras distintas: a palavra unidade e diversidade. E esse foi o objetivo de Tales de Mileto. Ele queria encontrar a unidade que faria sentido em toda a diversidade de experiências que nós temos num mundo totalmente cheio de coisas diferentes, mas que tem uma coisa que unisse todas elas, que colasse todas elas, que desse sentido a todas elas. Então Tales estava tentando resolver o problema da unidade e diversidade. E o problema de um e dos muitos. Você tem você e tem essa variedade de coisas à sua volta, porque senão você não consegue compreender o mundo, você não consegue ter um universo, você não consegue ter aquilo que junta essa diversidade numa unidade só, que possa ter aquilo que os faz comuns. Havia uma série nos anos 80, Cosmos, de Carl Sagan, né? Um cientista ateu, e escreveu um livro também com o mesmo nome. E no primeiro episódio da série, que você ainda pode ver fácil pela internet, enfim, em streams, e ele faz uma observação que os cientistas estão buscando compreender uma realidade que possa ser entendida.
Ou seja, estamos buscando o cosmo e não o caos. Se você não tiver aquilo que junta todas as coisas, você não consegue ter aquilo que nós chamamos de universo, mas não temos de maneira coerente para nós, mesmo dentro de nós. Se nós tivéssemos indiferenciadas experiências sensoriais, sem nada para amarrar as nossas experiências, então nós não teríamos, a gente ia ter o caos e não coerência. Por que o ser humano está num estado muito maior do que o cachorro, do que o cavalo? Porque nós conseguimos ligar as coisas. Nós conseguimos ligar hoje, o amanhã, nós conseguimos ligar as experiências. Então, nós amarramos as coisas juntas, nós temos um princípio de unidade, coerência. Então, nós temos as nossas experiências sensoriais, elas estão encontrando um caminho comum na nossa racionalidade. Então, encontrar isso é o cosmos. É por isso que ele tinha esse programa, esse livro chamado Cosmos. Era a mesma coisa que Tales de Mileto estava fazendo, que Salomão já fez no capítulo 1. Estava olhando para a realidade última e única, Arcai, que é um princípio-chefe que explicaria tudo, ou um logos que daria sentido a todas as coisas. Essa sempre foi a busca, um sentido para a vida, um sentido para os movimentos, um sentido para tudo que está à nossa volta. E Tales pensou muito e ele chegou à conclusão: você nunca vai, a gente nunca vai ter um pensamento profundo se nós não pensarmos que eles partem de observações de coisas que parecem comuns, não é? Aquilo que cai simplesmente, que faz Newton pensar. Então Tales, você pode achar engraçado ele ser considerado o pai da filosofia, né, e tão inteligente, o pai da ciência, mas ele pensou qual é a realidade última do universo, e ele chegou à conclusão de que a realidade última do universo era a água, porque ele pensou que a única coisa que ele pensou que tudo que nos cerca está no estado sólido, líquido ou gasoso, não é? E a única coisa que ele pensou, que ele conhecia, que se manifestava nesses 3 estados, era a água. E ele percebeu que a água tinha uma importância, que isso traz uma coerência e faz sentido, porque fundamentalmente toda a realidade, de alguma maneira, depende dela. Então ele chegou a essa conclusão pensando nisso. Olha, a água é a única coisa que se manifesta em estado sólido, líquido e gasoso, e todas as coisas vão estar nesses 3 estados. Então a água tem alguma coisa nela que tem a ver com toda a unidade dessa diversidade. E ele começou há uma busca, você vê, desesperada, como todo ser humano, para encontrar algo que dê coerência às nossas vidas. Mas depois que ele pensou nisso, ele foi para o problema da vida. Já que ele queria uma coisa que ligasse todas as coisas, e ele encontrou na água aquilo que ligava todas as coisas, ele foi para o segundo problema, a segunda pergunta, a próxima pergunta, que é o que explica a vida, a sua origem, o seu significado, o seu poder. E mais uma vez Tales chegou à conclusão de que a água era a resposta, porque ele percebeu que para qualquer coisa poder viver como nós entendemos a vida até hoje, é necessária a nutrição adquirida com água. Você pode ficar muitos dias sem comer, mas você não pode ficar muito tempo sem água. 2 dias, 3 dias, você já está indo para a morte. Então os seres humanos perecem num espaço curto de tempo se eles não tiverem água. Eles conseguem viver muito mais tempo sem alimento. E a gente vê como, se ficar sem chover, logo tudo que era verdinho começa a perder a cor, a vegetação sem água. Se chover, o Nordeste floresce, né? Mas sem chuva tudo vira meio desértico. E Tales concluiu que o poder da vida estava na água. Ele primeiro concluiu que todas as coisas, a água dava uma unidade às coisas. Depois ele concluiu que o poder da vida. Mas havia o outro problema dos pensadores, que era sobre o movimento. Isso sempre foi um problema que assolou todos os pensadores antigos, o problema do movimento. Como a gente pode explicar o movimento?
E quando olhamos à nossa volta, se a gente vê qualquer coisa que está se movendo, nós podemos concluir que está sendo movido por outra coisa. Você não vê uma pedra passando. Você sempre que vê as coisas se movendo, alguma força está sendo exercida sobre aquilo que está se movendo. Você joga a pedra e ela vai, não é? Mas se ninguém jogar nunca ela nunca vai sair daquele lugar. Você tem a bola de sinuca na mesa de sinuca, mas se ninguém pegar o taco e bater nela, ela vai ficar parada ali indefinidamente. E, enfim, se tudo ficasse parado, a vida não seria vida. Não é? Um jogo de futebol onde a bola nunca se movesse. Então, Tales chegou a um entendimento primitivo de inércia. E a teoria que mais tarde foi refinada para dizer que os corpos que estão em repouso tendem a permanecer em repouso, a não ser que alguma coisa, uma influência externa, coloque eles em movimento. E a mesma coisa acontece na inércia, é que se uma coisa está em movimento, ela não vai parar nunca o movimento, a não ser que alguma coisa pare o movimento. É por isso que no espaço, como não há essas coisas para frear, algo que é lançado vai indefinidamente e continuamente. Então esse era um problema, esse é um problema até hoje para, por exemplo, as pessoas que primeiro pensaram que não existia Deus para depois tentar explicar algo que elas já tinham definido. Porque você tem muitos problemas científicos que não têm, que contrariam as leis básicas da ciência. Por exemplo, o Big Bang, a cosmologia postula que eternamente uma singularidade infinitesimal estava lá com tudo que tem no universo. E que num momento, que ninguém sabe quando nem porquê, aquilo explodiu. E eles querem explicar, é claro, explodiu sem uma força externa. Só que isso é anticientífico. Alguma coisa tem que causar aquilo. Então, uma vez, alguém estava dizendo que estava conversando com Carl Sagan e disse: olha, como você explica a mudança desse estado inerte para o que você chama de Big Bang? E a resposta de Carl Sagan foi assim: bem, eu realmente não quero ir para lá. Eu não acho que podemos ir mais para trás do que a bilionésima parte de um microsegundo antes do Big Bang. Antes, tudo é um mistério, mas isso não é uma resposta científica. Não é? Você tem uma causa que uma causa científica que contraria tudo que você está dizendo, e você diz: isso aí eu não quero pensar nisso. É óbvio que ele não quer pensar nisso, porque isso ia contrariar tudo que a ciência sabe. Não há como ter aquele efeito sem uma causa, e como não há, porque você já estipulou isso, você fica fora de todo o pensamento racional e científico. E então Tales lutou com essa pergunta do movimento ilozoísmo, que exatamente vem de ili, que é matéria e vida. O que está vivo, as pessoas perceberam, se move, tem essa capacidade. É esse termo que designa a concepção da matéria e, por extensão, toda a natureza. Então, o ilozoísmo era uma palavra antiga que hoje nós não usamos mais, nós usamos automóvel. Quando nós pensamos em automóvel, nós estamos pensando num objeto que se move por si mesmo. Então, ele tem essa capacidade. Um automóvel é chamado de um automóvel porque, quando ele está agindo como tem que agir, né, quando ele foi construído para agir, ele tem a capacidade de se mover, sem que alguma outra coisa externa esteja empurrando ele. Nós sabemos por que o automóvel está se movendo, mas não há nada externo impulsionando ele. Tudo está acontecendo ali dentro mesmo. Então, no mundo antigo, o ilozoísmo era a crença de que a vida reside em toda a matéria, dando-lhe capacidade de se mover. Por isso que o que era vivo fazia assim, sem ser empurrado, sem ser puxado, sem ser jogado. Tudo que não tinha vida tinha que ser lançado, não tinha essa capacidade. Então Tales estudou essa questão e ele chegou à conclusão pela terceira vez, essas três coisas fundamentais, que a água também era a substância ilozoística primitiva. Por quê? Porque a água está sempre se movendo. Ele viu os mares se movendo, as marés,
A água está sempre em movimento. É óbvio que Tales não entendia sobre a Lua, a atração gravitacional ainda. Então, a essência de toda a matéria, porque nós observamos a água e vemos os oceanos, as marés, as ondas. Ele disse, então, ele fechou a última questão, a terceira questão. A água parecia resolver todos os problemas da realidade final. O problema da vida, o problema do movimento, e ele pensou que tinha chegado ao fim da investigação filosófica. Você vê, mas pessoas que vieram depois dele começaram a questionar as conclusões dele. É isso que eu acho engraçado quando alguém diz assim, não, você está sendo contra a ciência. As pessoas pensam na ciência ou na filosofia como uma coisa assim fechada. Isso aqui é a ciência. Isso é o fim da ciência, porque se a ciência fosse isso, a ciência acabava. A ciência só funciona porque exatamente alguém faz uma teoria sobre como os planetas, as galáxias, a luz, tal, e fica anos assim, até que alguém vem e diga, olha, não creio que, estou vendo aqui alguma coisa que não está de acordo exatamente com o que Einstein disse. Não é? É assim que você tem, é assim que a física se desenvolve, é assim que as coisas se desenvolvem. É porque a ciência, exatamente, ninguém diz assim, isso é ciência, ninguém mexe nisso. Isso é ciência, ninguém pensa diferente. Não, não. A ciência é sempre um cientista. Quem vai desmentir os cientistas de hoje são os cientistas de amanhã. Quem vai dizer, isso que acreditávamos, não é isso não, porque agora, com as nossas novas observações, nós chegamos a essa nova conclusão, e essa conclusão passa a ser, então, o paradigma até que outra chegue. Então, Tales achou que resolveu, mas aí começou a aparecer outros filósofos, Anaximandro, Anaximenes, Anaxágoras, todos eles famosos, mas os mais famosos depois de Tales, que trouxeram ideias novas, foram Parmênides e Heráclito. E o que eles disseram? Parmênides já vem 100 anos depois de Tales, e só tem uma obra dele que chegou até nós, meio fragmentada, porque se perdeu uma parte, e é um poema sobre a natureza, cujas postulações foram importantes. E a postulação mais importante que ele trouxe, Parmênides, é que o que quer que seja, Eu vi alguém dizendo que uma vez estava estudando, fazendo faculdade de filosofia, e o professor disse que essa foi uma das declarações da filosofia mais importante, e pensou, pô, esse cara ficou famoso? Esse cara é considerado um gênio porque chegou a essa conclusão. Esse cara não era para ser famoso por causa disso, mas na verdade é uma dedução fundamental para o resto da filosofia. O que é. Essa é a declaração. E o que ele queria dizer? Ele estava dizendo que se algo é real, não pode não ser. Não ser é o nada. E nada não tem status ontológico. Ele simplesmente não é. Ontologia, do grego ontos, anti-logos, ciência, é a parte da metafísica que trata da natureza da realidade, da existência dos antes. E a ontologia trata do ser enquanto ser, como concebido, como tendo uma natureza comum, e é inerente a todos e a cada um dos seres. Então, Parmênides disse que para existir alguma coisa tem que haver algo que é puro, que é imutável, que sempre é. E estar totalmente atualizado, estar perfeito, algo que não tem nenhum potencial. Porque algo que tem potencial, se você é todo potencial, você é um nada. Não é? Agora, se você é o ser perfeito, você não tem potencial. Quando alguém me diz assim, olha, o Josemar ele tem um potencial para determinada coisa, isso fala sobre o que eu não tenho. Porque o potencial é o que eu posso desenvolver. O potencial é aquilo que eu não sou. Não é? Se eu atingisse a perfeição na execução do instrumento, eu tinha acabado com o potencial. Porque se eu sou perfeito no instrumento, não existe mais nenhum potencial em mim. Então, se eu também não sei nada, eu sou totalmente potencial, então eu não existo. Não é? Então, o que ele está dizendo é que, por exemplo, Deus não tem nenhum potencial.
Porque se Deus tivesse um potencial para a sua sabedoria, isso quer dizer que ele não teria toda a sabedoria, que ele tem coisas para aprender, que ele tem um potencial a desenvolver. Se Deus... Então, o que é Deus? Por que Deus é imutável? Porque Deus não tem potencial. E estar totalmente atualizado, pronto, perfeito, é não ter potencial nenhum. Não existir é ter todo o potencial. A coisa não é nada. Algo que não tem potencial, que deixou de ser realizado, é algo perfeito e imutável. Então, depois dele, Aristóteles ia observar o que é totalmente real não tem potencial. E o que é apenas potencial não tem realidade. E assim, se uma coisa, uma pessoa, um objeto não tem nada, mas apenas potencial, essa pessoa não existe. E Heráclito veio e disse: isso aí não explica tudo, porque ele propôs algo que era oposto. É assim que a filosofia é assim que a ciência é. Então, Heráclito, que viveu em Éfeso, na mesma cidade que anos depois Paulo vai fundar a famosa igreja, ele nasceu em 535, um filósofo pré-socrático, e ele foi por um caminho exatamente diferente do que tinha sido proposto. Heráclito uma vez dizia que o que quer que seja mas ele disse: tudo que está mudando. E tudo o que nós experimentamos no mundo em que vivemos está passando por um processo de mudança. Nada é perfeito, não é? Tudo está desenvolvendo o seu potencial e nós todos temos uma experiência de mudança constantemente. Eu sou um dia mais velho do que era ontem, vocês também eram. Nunca nós somos iguais, nunca as experiências se repetem. As células do meu corpo que começaram comigo há muito já morreram e outras células foram substituindo. Há um crescimento e há decadência em torno de nós. Então a palavra-chave para descrever a realidade que vivemos, de acordo com Heráclito, é mudança. Você vê que ele disse: tudo está em fluxo. E isso gerou entre Heráclito e o pensamento dos dias dele esse choque. Então ele era famoso por uma declaração que é famosa entre nós até hoje: você não pode pisar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque o rio muda. A sua própria primeira pegada causou mudanças, o rio causou mudanças em você, há mudanças atômicas acontecendo o tempo todo, nada é igual e você não pode tocar na mesma coisa duas vezes, porque quando você toca a segunda vez aquilo já mudou e você já mudou. E a molécula da água mudou enquanto você pisou no rio, o leito do rio foi alterado. Assim, Heráclito chegou à conclusão que não há nada que tudo o que for está mudando. Assim, então, ficou um impasse. Como sempre a mente do homem chega num ponto, ele não consegue explicar a realidade. O que quer que você seja nesse instante não é o que você vai ser uma hora a partir do fim deste culto. Você está se tornando algo, e isso trouxe um ceticismo, porque as pessoas pensaram: se Parmênides e Heráclito, os grandes mentes filosóficas, não conseguem chegar a uma conclusão, se eles mostram que Tales não tinha explicado tudo, mas eles também não conseguem encontrar esse logos, essa coisa que finalmente vai nos dar a essência da nossa existência, a nossa identidade, para trazer descanso, sentido à vida, então a vida não tem sentido mesmo. E as pessoas decidiram que esses dois gigantes intelectuais não conseguiam descobrir a distinção entre ser e tornar-se. Ficaram nesse impasse, então não havia nenhuma solução, e os céticos diziam: a vida não tem sentido. Você vê que não há nada novo em nossa época, como Salomão disse. Então ambos ficaram lá e ninguém podia resolver, até que Sócrates apareceu e disse: não, isso está tudo errado. As duas coisas são necessárias, você não tem que ter um ou outro.
e ele nasceu em 470, e seu aluno mais famoso foi Platão, em 428, e Sócrates diz que nós não podemos ter uma visão coerente da ciência, da filosofia, ou de qualquer tipo de conhecimento em si, a menos que englobe tanto o ser como o tornar-se. E ele acreditava que ambos são necessários e que você não podia ter Parmênides ou Heráclito, mas os dois, unidade e diversidade. E se nós não encontrássemos uma coisa que juntasse essas duas coisas, a unidade e a diversidade, nós não íamos encontrar o logos da vida. Então Platão construiu uma enorme teoria das ideias a fim de resolver esse problema, mas ele acabou a sua grande obra sem resolver completamente, apesar dela ser gigantesca. E o aluno dele, famoso, procurou resolver, Aristóteles, 384 a.C., e mesmo que Aristóteles chegou a uma conclusão diferente do seu mestre, ele foi impulsionado pelo mesmo problema, ser e tornar-se, unidade, diversidade, e ele chegou à causa útil. Ele disse, tem que haver um motor imóvel, tem que haver um ser que não é movido por nada a não ser por si mesmo, que tenha a vida em si mesmo, que tenha tudo em si mesmo e que seja totalmente potencial, totalmente perfeito e não tenha nenhum potencial, tenha o seu ser completo para ser o motor de todas as coisas. É a única maneira de nós termos um logos. Não há nenhuma outra forma. Então, você, quando chega aqui, você está vendo os titãs da filosofia. Nunca houve filósofos maiores. Aristóteles e Platão, a obra deles, todo o resto, todos os grandes filósofos vão dizer, todo o resto é só nota de rodapé da obra desses homens. Ninguém conseguiu ir mais profundo, a obra deles é imensa. Então, você vê, nessa tentativa de desvendar, eles fizeram o mesmo que Salomão fez no primeiro capítulo. Salomão fez 300 anos antes de Tales, e eles estão sempre no mesmo impasse, não dão em nada. Não é só que os grandes pensadores do último século chegam à conclusão, olha, nós não temos a resposta. Se você está esperando de nós, como Bertrand Russell, a resposta para você ter paz, quando você ouvir o nosso grito, é porque nós estamos morrendo afogados em nosso desespero, nós não sabemos. O humanismo secular nunca chega a uma solução. Então, nós ainda estamos confusos, exatamente naquilo que as maiores mentes que já foram, que produziram tudo que a gente chama de filosofia e ciência, ficaram confusas, não conseguiram a resposta. Tudo deu em nada. O coração do homem, tudo que o homem não pôde avançar. Assim, Platão e Aristóteles não resolveram essas questões. E por eles não resolverem, o ceticismo chegou de novo. Quando Paulo está no mundo, Jesus, o mundo está totalmente cético. Nunca vai haver um logos, nunca vai haver uma coisa que realmente junte essas coisas e dê coerência à nossa existência, para que nossos corações encontrassem qualquer tipo de descanso e sentido. Nós não somos capazes, a nossa sabedoria não consegue chegar lá. E o que aconteceu então? Aconteceu o segundo capítulo de Eclesiastes. Você vê que eles fizeram o mesmo caminho de Salomão. Então eles pensaram, se não há um sentido, se nós não conseguimos encontrar, vamos então nos viver, vamos nos divertir, vamos tentar abraçar o prazer, porque nós nunca vamos descobrir a razão pela qual nós existimos. Então, duas escolas se formaram, os estoicos e os epicureus. São as pessoas que discutem com Paulo lá em Atenas, mas eles eram céticos a respeito de descobrir o logos, uma razão final, uma coisa que desse coerência à vida. Mas ainda assim eles queriam ter paz, queriam ter descanso, eles buscavam, embora fosse totalmente diferente os epicureus e os estoicos, responder a mesma pergunta: como eu posso ser feliz então num mundo assim? Em outras palavras, eu posso ter paz, minha mente pode encontrar descanso. E essa busca era a busca pelo que eles chamaram de adoráquia. Adoráquia, que é o quê? É o que as pessoas estão querendo hoje. A palavra aparece às vezes em bulas de remédio, de remédios
calmantes, tranquilizantes, antidepressivos, porque a palavra quer dizer liberdade da opressão, da ansiedade e de qualquer coisa que te deprime, para você realmente ser feliz e ter paz. E os estoicos chamavam de um senso de imperturbabilidade. Os epicureus eram hedonistas, que é o segundo capítulo de Eclesiastes. Os epicureus pensaram, vamos fazer igual Salomão chegou. Você vê, Salomão chegou no mesmo limite da sabedoria. Então ele falou, vou abraçar o vinho, mulheres, construir palácios, riqueza, festas. E foi assim também, anos depois, você vê, séculos depois, que todo o esforço filosófico chegou e é onde estamos até hoje. Então os epicureus eram hedonistas radicais, que é definido pela busca do prazer e evitar toda dor. Vamos tentar evitar toda a dor do mundo e abraçar todo o prazer. É a nossa cultura. Então os epicureus tinham banquetes, empanturrando-se de comida, e em seguida eles vomitavam para poder comer mais de novo, porque a questão era o sabor. Então depois que o estômago não aguentava mais, então eles vomitavam tudo que tinham comido para começar a comer tudo de novo. E eles iriam beber até ficarem totalmente bêbados, em seguida eles iam vomitar e tentar se curar rapidamente de toda a bebedeira para beber mais, e eles se engajaram em orgias com sexo ilimitado para obter o máximo de prazer que eles pudessem experimentar. Essa parece uma filosofia do desespero que reina hoje. Mas os epicureus descobriram algo que eles chamaram de o paradoxo hedonista. Você vai ver que Salomão vai chegar no mesmo lugar. Vai chegar não, porque Salomão é antes dele, 300 anos antes. Teria sido poupado todas essas coisas se tivessem estudado Salomão. A verdade é que os desejos não são cumpridos. Se todos os seus desejos não forem cumpridos, você fica frustrado. Esse é o paradoxo do hedonismo. Se você não conseguir tudo que você sonha, você sente frustração. Mas eles perceberam que se você conseguir tudo que você quer, você fica entediado. Chega uma hora que aquela coisa, vamos fazer mais uma orgia. Então, aquela empolgação do início já se foi. O teu coração o teu ser fica entediado, fica vazio, você não consegue ter alegria daquilo, aquilo não dá ao seu coração descanso, nem paz, nada disso. E os estoicos, então, eles vieram para equilibrar e disseram, não, o jeito para a gente não ficar com esse tédio do paradoxo do hedonismo é você só ter a quantidade certa de embriaguez, a quantidade certa de sexo, a quantidade certa de dinheiro, a quantidade certa dessas coisas, porque você vai evitar com isso o tédio de não ter mais nada para fazer para curar a sensação de falta de descanso, de paz, de sentido. Mas o problema é que quando você não realiza tudo, você tem esse controle todo, você se sente insatisfeito. Então eles estavam no desespero de tanto os epicureus quanto os estoicos não achavam a adoráquia, aquilo que traz paz no coração, sentido, descanso para se viver. O homem chegou aos recursos máximos. Quando você lê Blaise Pascal, um dos físicos mais importantes, filósofo e também cristão, ele diz: todos os homens procuram ser felizes. A felicidade, o prazer, isto é sem exceção, qualquer que sejam os diferentes meios que empregam para isso, todos tendem para esse fim, o que faz com que uns vão à guerra e outros não. E este mesmo desejo está nuns e noutros, acompanhando de diferentes modos de viver. A vontade humana nunca dá nenhum passo, por pequeno que seja, a não ser para este objetivo. É o motivo de todas as ações, de todos os homens, até mesmo daqueles que se suicidam e se enforcam. Ele está dizendo o seguinte: todo mundo quer ser feliz, até quem se enforca. O homem se enforca não porque ele quer ser infeliz, é porque ele acha que ele não está conseguindo nenhuma felicidade, nenhuma alegria, de tal maneira que a única solução para se livrar daquilo que não traz alegria a ele é se matar, para tentar encontrar essa coisa em outro lugar, porque definitivamente aqui ele não vai
encontrar. Você vê qual é o problema aqui? Você vê a Peg Sue, que a gente falou no início, ela foi ao circo, e depois que ela viu aquilo tudo que ela sonhou como criança, que ia ser o céu, ela disse, mas é só isso? Agora que eu vi tudo, não tem mais nada. Isso que é o circo, foi legal, mas é só isso? Você vê que Salomão vai abraçar todas essas coisas. Ele diz, tanto a embriaguez, quanto o refinamento de você experimentar, ser um degustador de vinhos. Salomão vai experimentar tanto aquilo que parece chocante, quanto aquilo que parece mais refinado para nós. E ele diz, isso também é correr atrás do vento. O hedonismo não me deixou nem um pouquinho mais próximo de um coração em paz. Quando nós falamos que o humanismo secular é um beco sem saída, queridos, e nós estamos falando de 1000 anos antes de Cristo com Salomão, nós estamos falando dos maiores filósofos que já existiram, nós estamos falando dos filósofos que estão vivos agora, os melhores, ou nós estamos falando dos filósofos que morreram no último século, todos eles estão dizendo para nós a mesma coisa. Não é? Nós podemos olhar para os estoicos e epicureus, eles estão dizendo, olha, a adoráquia não é possível. Nós, com a nossa mente, não conseguimos encontrar um logos que dê sentido a toda a vida, e aí nós mergulhamos no prazer desenfreado, e também isso deixa a gente no paradoxo do hedonismo, ou na insatisfação dos estoicos, mas em nenhum lugar nós encontramos adorar, que é a paz de espírito, a tranquilidade, o deleite. Agora, tudo isso é estranho, porque não há nenhum limite. Salomão é a pessoa que pôde colocar na prática, e ele disse que é o que ele fez, tudo que o ser humano pode ter. Pode passar anos construindo mansões, os lugares mais lindos, as paisagens. Ele construiu jardins maravilhosos. Quando você lê tudo que Salomão fez, ele construiu um jardim do Éden para ele. É a ideia que ele passa aqui. E as festas, para você hoje comeu, eu comi. Nós temos uma provisão diária em nossas casas. Olha o que a Bíblia diz sobre a provisão diária da casa de Salomão. A provisão diária de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em uma cocheira, 20 de gado engordado no pasto e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves. Isso era o que era preparado na casa dele por dia. É inacreditável. Isso aqui dá 20, 30 bois, mas não sei quantos animais. Para você ter ideia do tamanho dos banquetes que ele tinha. Nós não precisamos pensar em alguém que teve abraçou o hedonismo para nos falar a respeito dele assim, de uma maneira mais profunda. Parte do tesouro de Salomão vinha dos impostos que as pessoas pagavam, mas parte da sua riqueza vinha dos impostos que as outras nações pagavam a ele, porque ele era um rei que conquistou muitos povos, todos os povos tinham que mandar recursos. Ele diz, amontoei para mim prata e ouro e tesouro dos reis de todas as províncias. Em Eclesiastes 2:8 e 1 Reis 9:28 e 29, aquilo que eu estava falando, daquela quantidade absurda de comida, ele tinha chefes, imagina quantos chefes ele precisava para cozinhar 10 bois cevados, 20 bois de pasto todo dia, 100 carneiros, imagina quantos convidados ele tinha para todo dia ele matar essa quantidade de boi, essa quantidade de coisas. Ele se entregou a isso, ele construiu harém gigantesco, nós sabemos, como a Bíblia diz, que ele tinha 1000 mulheres, ele contratou todos os músicos, construiu todas as mansões. Ele está dizendo, olha, eu não neguei nada a mim mesmo, o prazer insano, vinho, mulheres, música. O Salomão de Eclesiastes tinha tudo. E o rosto de Salomão hoje estaria ali na revista que fala sobre o homem mais rico do mundo, no momento em que mesmo o homem rico do mundo hoje não tem os poderes
que um homem como Salomão tinha. Então ele levou, é como se tivesse, a Bíblia diz que ele levou todas as estrelas pop da música para o seu palácio, para ficar tocando, para os seus palácios, ficar tocando as músicas que ele queria, os shows que ele queria ver todo o tempo. E essa é a condição que ele viveu depois que ele viu que havia a mente, a sabedoria, não dava em nada, era vento, e era correr atrás do vento, e tudo, tanto você vê nos filósofos antigos, já que nós vimos bastante dos filósofos recentes em relação a Salomão, era como obter a adoráquia, a paz de espírito, a paz no coração, a tranquilidade para enfrentar a vida com descanso. E ele não estava olhando apenas para o prazer. Você vê, quando os epicureus, os estoicos, quando eles olharam para o prazer, quando viram o limite da mente humana, que não conseguiam encontrar a paz através do desvendar, de encontrar um logos para a vida, eles estavam olhando para o sexo, para a bebida, para a comida, com outro propósito. Não há nada de errado com os prazeres em si que Deus criou para nós, mas eles têm um propósito diferente. Você vê que aqui, o que eles estão procurando no sexo é o que? É a adoráquia. O que eles estão procurando na comida, no vinho? Adoráquia. O que eles estão procurando? Eles estão procurando uma paz no coração. É o que as pessoas ainda acreditam que vão encontrar hoje em alguma coisa, em algum remédio, em alguma filosofia, em algum estilo de vida. E esse era o problema. Há um orgasmo físico e há um orgasmo, eu diria, espiritual. O físico é uma questão de determinados produtos químicos que atingem o nosso hipotálamo. Você vê que o problema de Salomão não é que ele não teve orgasmo com as suas mulheres. Se orgasmo, ou seja, se o orgasmo físico, que são essas, você podia descrever como essas descargas químicas que atingem o teu hipotálamo, trouxessem paz, então ele teria. Trouxesse adoráquia, ele teria. O problema é que você vê que a paz, a adoráquia, a vida sem angústia, a vida sem o desespero, a vida que vale a pena, a vida que há um descanso, a vida que tem paz, a vida que tem alegria, não está relacionada ao orgasmo. Porque não é que ele teve muitas mulheres e não teve orgasmo, ele teve um monte de orgasmo. Eu não sei nem quantos orgasmos Salomão teve. Mas o problema é que o orgasmo, essas coisas, não trazem nada para a nossa alma. Como a sabedoria também não traz. E eles queriam isso. E as pessoas hoje ainda querem isso. Elas querem um homem que descubra algo que traga paz para a minha alma. E descanso. Que faça eu sentir que a vida tem valor. Que ela tem um logos. Que ela tem um sentido. Que me tire do desespero e da náusea. Leonardo Bernstein, que era um americano, um compositor, maestro, é o único primeiro regente com fama mundial que é americano, não é? Ele teve um longo mandato como diretor musical da Filarmônica de Nova York. Ele disse que quando ele ouvia a Quinta Sinfonia de Beethoven, ele já morreu, né? Morreu em 1900. Ele disse que sentia que existia algo que não movia só os pés na música de Beethoven, tinha algo que dizia para ele que existia uma coisa a mais, mas ele não sabia o quê. Mas ele diz assim: quando eu ouço Beethoven, eu sinto que existe algo certo, mas não tem nada certo nesse mundo, mas eu sinto que há algo certo no mundo, algo está certo no universo, algo que vem de fora, algo que obedece suas próprias leis de forma consistente, algo que nunca vai nos decepcionar, mas nós não conhecemos o que é isso. Mas essa música, ela cria uma saudade em nossos corações, porque a gente sente que existe isso. Então, uma das minhas citações favoritas o que ele está dizendo? Eu sinto, quando eu escuto Beethoven, de que a vida vale a pena, mas nós não sabemos por quê, nós não sabemos no que ela pode repousar para nos dar esse sentido. E eu estava vendo um documentário sobre as maiores lojas, as mais luxuosas de Nova York,
E o artigo foi chamado Lux Populi, não é? E era sobre os itens de luxo vendidos nas lojas mais caras de Nova York. E o documentário perguntava aos donos daquelas empresas por que era tão caro o que eles vendiam. Por que uma bolsa custava, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais? E a pergunta para os donos das lojas: por que aquele sofá custa 100 mil reais? Que sofá custa 100 mil reais? E a pergunta era para essas pessoas que estavam sendo entrevistadas, essas pessoas que produzem isso: um suéter, um vestido que custa 100 mil dólares. A pergunta para essas pessoas era: esses vestidos eles valem, eles são, aquele ali é $1.000, esse aqui é $100.000, ele vale 100 vezes mais do que o outro. Aquele sofá ali que custa essa fortuna, ele é tantas vezes melhor do que aquele outro sofá que não tem esse nome. Essa bolsa que custa 30 mil reais, 50 mil reais, ela vale a mais do que aquela que custa R$1.000, ela vale tão mais assim. E a entrevista era a respeito disso. E a resposta das pessoas foi: não, você não está entendendo, as pessoas não estão comprando bolsa, elas não estão comprando vestido, não estão comprando sofás, elas não estão comprando isso, elas estão comprando uma experiência. Elas querem se sentir importantes, elas querem sentir que elas têm valor, elas querem sentir que a vida delas vale. E quando elas usam esses itens, elas têm, durante um tempo curto, essa sensação de que elas têm importância, por causa da bolsa, por causa do sofá. Ou seja, elas não estão buscando um sofá para sentar, nem estão buscando uma bolsa para botar coisas dentro, elas estão buscando adoráquia. Elas querem se sentir bem, elas querem sentir que a vida vale a pena, e é isso, por isso que elas pagam tão caro, porque elas estão buscando uma experiência interior, através dessas coisas. Você vê, o que as pessoas estão buscando no sexo é essa experiência interior. Elas queriam essa paz, essa tranquilidade, essa imperturbabilidade. Elas queriam adorar que é no sexo, no orgasmo, mas elas têm essas descargas químicas, mas elas não encontram. Elas não encontram. Esse é o paradoxo do hedonismo. Assim, comprar para elas não é sobre comprar. Elas não compram uma bolsa porque elas precisam se sentir bem. Elas não compram aquela coisa que é caríssima porque aquilo vale, mas porque elas se sentem melhor durante um tempo. E assim, sexo não é mais sobre sexo, comprar não é mais sobre comprar, ter um palácio não é mais sobre ter uma casa, e música não é sobre música. Bernstein está dizendo o quê? Eu queria que essa música me desse algo, ela me lembra de algo, mas eu não sei muito bem o que é. E no final, eu continuo vivendo num mundo que não está certo, mas ela me passa uma ideia de que existe alguma coisa certa. E o que ele estava dizendo é o seguinte: você compra uma roupa para dizer minha vida vale a pena. Você viu minha bolsa? Você viu o meu carro? Você viu minha casa? Você viu o meu quadro? A minha vida tem um sentido, a minha vida tem um valor. Aquelas pessoas disseram: é isso que faz as pessoas gastarem tanto dinheiro por isso, não é o valor disso. Então, em uma sociedade que não tem nenhum significado e objetivo, porque debaixo do sol você não consegue encontrar um sentido, um significado que dê à sua alma repouso, paz, descanso, adoráquia, né? Então, vai ser um frenesi de prazer. Você vai buscar nos prazeres essas sensações. Eu quero dizer, a sociedade sempre teve seus prazeres, mas nunca houve uma sociedade que metabolizou entretenimento, atividade sexual e luxo material como nós fazemos. E, no entanto, o que as pessoas dizem? Que a nossa sociedade é a mais infeliz, deprimida de todos os tempos. As pessoas só falam, quanto mais eles têm uma explicação, mais eles dizem que as pessoas estão piores. E talvez o mundo greco-romano é o que mais se pareceu
com o nosso mundo. É por isso que Salomão então diz aqui no versículo 2, o riso é tolo, o que o prazer realiza. Ao riso disse, está doido, e da alegria de que serve esta? O riso e o prazer, duas palavras hebraicas que não são sinônimas, né? O riso aqui não é simplesmente o riso como nós estamos pensando, ele está pensando no riso que leva você a perder o discernimento. Sabe quando você está, todo mundo contando histórias, todo mundo está rindo, ninguém está pensando muito mais na vida. Ele diz isso. E ao passo que o prazer, a segunda palavra, tem mais de uma sensação de requinte, de estética. Ele buscou então os prazeres que deixam você totalmente desligado da realidade, que você diria que era mais bruto, mas também aquele prazer requintado que faz o cara entender de pintura renascentista do século tal, e degustar a bebida tal, uma coisa parece mais requintada, mas está buscando a mesma coisa. Então, um deles é o coração inteiro e pleno, o pulmão cheio, orgia. O outro é uma coisa mais refinada. Um deles se acaba, né? Tipo carnaval. O outro compra arte. E um está buscando de uma maneira que você ache mais decente, o outro está na orgia. E no fim, nenhuma dessas coisas, Salomão diz, e você vê que os epicureus chegaram a esse lugar séculos depois, e os estoicos, nenhum traz nenhuma adoráquia para nós, não há nenhuma esperança, não há nenhuma esperança no humanismo secular, não há nenhum sentido disso, de alguma forma, adentrar a igreja. Essa não é a esperança de filósofos verdadeiros, de grandes pensadores, da história da filosofia. A conclusão que Salomão chegou já é a conclusão que depois as outras pessoas chegaram. Então, qual é a linha de fundo da sua vida? Você tem alguma coisa que vale a pena você morrer por isso? Alguma coisa que é tão importante, que dá sentido, que se amanhã você tiver que morrer por causa disso, você vai estar bem? Há alguma verdade que é a linha de fundo, que dá sentido à sua vida, que traz conforto e paz? Isso seria o quê? Um bom sentimento, um prazer sensorial? Se você fizer isso, você vai estar fazendo apenas por prazer. Você vai começar a olhar a vida com sentido e buscar nisso esse sentido, e você vai descobrir, como todas as outras pessoas, que isso falha. Não adianta você ler o próximo livro, a próxima ideia. Ninguém vai pensar mais profundamente do que os filósofos que eu te mencionei, sequer se acredita que haverá filósofos maiores do que eles. O segundo ponto que nos mostra Salomão é que isso falha totalmente. Uma das coisas que é importante compreender nesse início aqui, o versículo 10 diz assim: eu me entreguei, eu não neguei nada que os meus olhos desejaram. Eu diria que 99,99% das pessoas não podem dizer o mesmo que Salomão. Tudo que meus olhos quis, eu tive. A gente não pode. Porque poucas pessoas na história podem. Todos nós negamos a nós mesmos todo tipo de coisas que nossos olhos desejavam, porque nós não temos dinheiro suficiente, porque não temos poder suficiente, porque não temos recurso suficiente. Por causa disso, a maioria de nós está indo no caminho do prazer, e a nossa linha de fundo, nós achamos, como não chegamos no fim do caminho, que vai dar em algum lugar. Mas homens que chegaram, como Salomão, dizem: é um beco sem saída. Eu cheguei no fim do caminho. Se você continuar nesse caminho, você vai encontrar náusea e desespero. Não há resposta. Então eu estou tentando revelar isso para nós, porque isso, você vê, flui da sabedoria que Deus deu a um homem a buscar tudo debaixo do sol. Mas depois você vai olhar para o resto da história, e os outros homens
que usaram suas mentes da maneira mais profunda, chegam sempre no mesmo lugar. Se você estiver indo por esse caminho e você está vazio, você vai dizer, mas lá no fim do caminho vai ter algo que não vai fazer eu estar vazio. Salomão diz, não vai. É tudo inútil, é tudo correr atrás do vento, não existe adorar que é em lugar nenhum. Você pode estar pensando, mas se eu construir aquela casa no lago, se eu conseguir aquele emprego, Salomão diz, eu tive tudo, não havia nada que meus olhos vissem e que eu desejei que eu não tive. E você pode pensar, se eu perder isso que me incomoda, ou se eu tiver aquilo, em outras palavras, porque você não tem ido longe o suficiente, você pode achar que ainda existe algum lugar no humanismo secular que pode te dar alguma coisa, e você está culpando a si mesmo, quando na verdade é o caminho. O homem, não existe nenhum caminho no humanismo secular que leve aonde o homem quer ir. Ele está sempre no caminho errado. Ele pode se esforçar mais, você pode ir correndo pelo caminho, você pode ir andando pelo caminho, você pode ir se arrastando pelo caminho, não faz diferença. O caminho é errado, o caminho não leva a lugar nenhum. Salomão está dizendo, se você continuar indo por esse caminho, você não vai chegar a lugar nenhum, porque não há nenhuma saída. Nós estamos vazios, e nós não conseguimos encontrar uma maneira de preencher isso, de resolver. Todos nós somos infelizes. Você vê, alguém me perguntou outro dia, por que tem tanta gente rica e infeliz? Ele não é feliz porque ele é rico, querido. É óbvio que não. Salomão não ficou infeliz porque ele teve palácios. Eles são infelizes, eles parecem mais infelizes porque eles chegaram no fim do caminho. E eles ainda eram o que eles eram. Tudo que eles sonharam que o caminho ia dar para eles descobriram que o caminho não dá. Eles não são infelizes por causa do que eles têm. Ninguém é infeliz por causa da sua riqueza, ou por causa... Os epicureus, eles não eram infelizes, o paradoxo do hedonismo, eles não eram infelizes por causa de todos aqueles prazeres. É porque, como eles experimentaram todos, eles viram que todos eles não davam, não levavam eles aonde eles queriam. Então, não é que o argumento poderoso de Salomão, de Deus aqui para nós, para o nosso humanismo, que sempre falha, não é que se você tiver orgias, você não vai ter orgasmos. Você vai ter. Mas que os orgasmos vão te deixar tão miseráveis no final quanto você era. Porque eles não fazem nada. Não que isso não entrega as descargas bioquímicas que você imaginava, mas nelas não existe nada. É por isso que sem sentido alguém perguntar assim para mim, você acha que aquela droga tal não vai fazer? Não vai fazer. Não é porque eu acho que as drogas não funcionem, eu acho que elas funcionam. Acho que quem está enchendo a cara agora deve estar se sentindo muito divertido, a vida está muito legal. O problema é que ele não vai estar bêbado na segunda-feira. E ele vai estar tão infeliz quanto ele estava antes. Então ninguém deve perguntar a mim se uma droga não funciona. Ela não funciona porque o homem quer. Ele quer adorar. Ela não funciona. Não é porque ela não embriaga. Não é porque o cara não tem uma sensação muito legal quando ele está sob efeitos de alucinógenos ou de qualquer droga. O problema é que aquilo não entrega aquilo que o ser humano queria que entregasse. O problema é que não é a solução. O problema é que o orgasmo, não é que o cara não vai ter orgasmos, ele vai ter orgasmo, mas ele vai ser tão infeliz quanto ele era antes, tão desesperado quanto ele era antes. Por isso as pessoas podem ter essa cultura totalmente sexualizada, e ela é uma cultura infeliz, de pessoas que se matam. A pessoa não se mata porque ela tentou o sexo e nunca conseguiu um orgasmo, ela se mata porque ela teve muitos orgasmos e ainda é infeliz. Ela não se mata porque ela não conseguiu um romance, é porque ela conseguiu muitos, mas nenhum deles trouxe a doráquia. É isso. Não entrega, não há caminhos. Inacreditável é ver cristãos que acham que existe algum caminho abaixo do sol que possa dar a ele o que o homem está procurando, e ele está desesperado para encontrar outro ser humano que o ajude nessa busca, e diz que é cristão.
Estamos no final do caminho em torno do fato de que não há nada para nós vivermos que vai fazer a nossa vida valer a pena. Nada. Não temos nada sólido, não temos nada com certeza, não temos nada que vai nos levar para as estrelas. Nós queríamos que alguma coisa nos levasse para as estrelas, do que o orgasmo, o romance, o dinheiro, mas nada nos leva. As descargas químicas, você acha que realmente que a química vai nos ajudar? Tudo falha. Primeiro, o prazer irá falhar para distrair você. Salomão diz assim: minha mente ainda estava me guiando pela sabedoria, o que é estranho a princípio. Ele diz: busquei no meu coração como estimular com vinho minha carne, mas minha mente ainda regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias da sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, ovelhas, mais do que qualquer outro antes de mim. No verso 9 ele diz: eu me tornei maior de longe do que todos antes de mim, em tudo isso minha sabedoria ficou comigo. O que ele está dizendo? O que ele quer dizer com minha sabedoria ficou comigo? C.S. Lewis diz algo interessante a respeito disso. Ele diz assim: não importa o quão duro eu tentei, através do prazer, esquecer o fato de que eu não tinha propósito e significado. Isso sempre rompe. Eu tentava, com o meu palácio, dizer: eu sou uma pessoa importante, mas sempre rompi o fato de que eu não tenho significado, e o desespero sempre voltava. Ou seja, o prazer subjetivo tentado acaba com a falta de um prazer objetivo. E C.S. Lewis diz: é como se você tivesse pouca manteiga para muito pão. Você tenta espalhar o máximo, mas a manteiga acaba e ainda sobra pão. Quando você pegar o mundo inteiro e espalhar na sua alma, falta. Você pode espalhar pelo tempo que você tentar. Da mesma forma, o prazer subjetivo falha em nos dar sentido objetivo para a nossa existência. Um logos que nos dê paz, que nos dê uma razão para viver e para morrer. Se a sua origem é sem sentido e o seu destino é apodrecer, a sua vida é insignificante, a vida de todo mundo à sua volta é insignificante. Você mesmo está tentando explicar que todo mundo é só um amontoado de reações químicas. Então todos nós somos insignificantes. Nós não vamos conseguir encontrar nada que nos dê significado. Então C.S. Lewis continua: vamos começar pela suposição de que a natureza é tudo que existe, exceto esse jogo sem sentido de átomos no espaço e no tempo, seres que, por uma série de chances ínfimas, impossível estatisticamente, têm infelizmente produzido coisas como nós, conscientes, que agora sabem que a sua própria consciência é um resultado acidental de um conjunto de processos e sem sentido. É, portanto, sem sentido em si, embora para nós, infelizmente, parece que a vida devia ter um significado. Nesta situação, você pode decidir simplesmente, para ter um momento tão bom quanto possível, viver só esse momento sem pensar em mais nada. Ei, a vida não tem sentido, vamos ter um grande tempo, por que não? Que diferença faz? Eu poderia muito bem ter esses grandes sentimentos. Você pode decidir simplesmente ter um momento tão bom quanto possível. Você não pode, salvo em um menor sentido animal, estar apaixonado por uma menina, se você sabe que todas as belezas, tanto da sua pessoa como do seu caráter, são apenas um padrão momentâneo e acidental, produzido pela colisão de átomos, e que sua própria resposta a ela é apenas uma espécie de fosforescência química da sua mente, que não tem nenhuma importância real. Você não pode ir e obter qualquer prazer muito sério da música, porque você sabe que, na verdade, é só uma ilusão química na sua mente. E ele vai continuar assim: a verdade vai romper.
É por isso que depois que a pessoa compra todas as bolsas, todos os carros, todas as mansões, constrói todas as coisas como Salomão, ele diz: olha, eu olhei para tudo e tudo era correr atrás do vento. O que ele está dizendo que todas essas coisas do humanismo secular, debaixo do sol, é correr atrás do vento. O vento não é uma experiência ruim, nós gostamos, mas o vento é uma coisa que você não pode manter. Não é? O vento, a não ser a Dilma que falou que podia estocar vento, né? Mas você não pode. Você pode ter um vento, a brisa no seu rosto, em frente ao mar, e você pensar: que gostoso essa brisa, vou guardar um pouco para de noite, que aí lá na minha casa de noite eu vou soltar isso, vou ficar em pé e vou sentir a mesma coisa. Você não pode, você vê, você não pode guardar aquilo, isso não pode ser feito no nível físico e no nível espiritual. E aqui está o que é assustador. Eu disse que o que realmente está acontecendo quando nós buscamos prazer, especialmente na nossa sociedade, todo mundo é infeliz, não por falta de prazer, de entretenimento, é porque todo mundo estava buscando algo que é a adorar naquilo. Não é que na hora aquilo não foi divertido, mas é que daqui a pouco eu vou estar deprimido de novo. Não é que na hora eu não tive um orgasmo, mas é que daqui a pouco eu vou estar me sentindo o que eu sentia antes. É porque aquilo que o orgasmo foi, o físico, aquelas processos químicos atingindo o hipotálamo, aquilo não muda nada. Então, primeiro de tudo, uma das coisas mais terríveis para saber, e qualquer pessoa que falar sobre vício vai falar isso para nós, é que há o fator de tolerância. Uma coisa que nos dá um determinado prazer momentâneo não vai dar o mesmo prazer na mesma quantidade depois. É por isso que há tanta depravação sexual, porque já não basta mais ter muito sexo, agora eu tenho que fazer daquilo algo mais depravado, porque eu estou tentando encontrar algo que aquilo ali agora não entrega nem o que eu tive no início. E algumas gramas de cocaína me deu uma sensação, mas elas não podem mais me dar a mesma sensação. Eu preciso de mais, de mais. Esse é o ciclo do vício. E o prazer físico e todas as coisas ligadas simplesmente a aquilo que é físico não pode dar o que nós estamos buscando. É inútil. Você sabe, quando você estiver se apaixonando, você tem a sensação de que, as primeiras sensações é de que aquilo vai trazer para você o que você sempre sonhou. Quando você encontra o amor da sua vida, e quando você encontra o emprego da sua vida, e quando você compra o carro da sua vida. E C.S. Lewis diz assim: embora muitas vezes pareça que a adoráquia, né, esteja à beira de romper, nunca vem. Todas as coisas que já possuía a sua alma profundamente tem sido tentador para te dizer: é agora, mas nunca a promessa é cumprida. Esses ecos morrem, e é por isso que nós ficamos piores depois, porque há uma assinatura secreta em cada alma, há uma coisa que falta em cada alma. E C.S. Lewis escreve: os livros ou a música em que eu achei a beleza e que parecia que a beleza estava localizada, vai me trair. Se nós confiarmos neles, eles não estavam nos dizendo que eles tinham aquilo, eles estavam apontando. Só veio através deles. Se eles forem confundidos com a coisa em si, eles se transformam num ídolo e quebram os nossos corações. Aquilo que nós amávamos começa a nos irritar, porque aquilo não entrega o que nós esperávamos. Se nós entendêssemos que aquele sentimento que eu tenho pela minha esposa aponta para realmente, Deus criou para apontar para realmente outro lugar, então eu não vou ficar frustrado por ela não ser a minha adoráquia, ou por ela não ser aquilo que redime a minha alma. Mas se eu esperava isso dela, é óbvio que com o passar do tempo eu vou ficar começando irritado por ela não entregar o que eu esperava. Eles são apenas o perfume de uma flor que não encontramos,
o eco de uma música que nós nunca ouvimos, a notícia de um país que nós nunca visitamos e nunca vimos. É uma música que nós já nascemos lembrando. Salomão vai dizer que Deus colocou a eternidade em nossos corações, mas nós não somos eternos. Esse é o drama das nossas vidas. Deus colocou a eternidade lá, aquilo que vai fazer a alma ter o que ela anseia e o que ela espera. Então eu posso provar isso apenas dizendo: olha, se sexo for sobre sexo, como Deus determinou, será uma bênção. Se sexo for a busca da adoráquia, será uma desgraça. Se o meu trabalho for a busca da adoráquia, do sentido da minha vida, do descanso para mim, então vai ser uma desgraça. E eu vou cada vez ir mais longe para ter, como aquele documentário, as pessoas estão pagando não por um sofá com $100 mil, estão pagando por um sonho, estão pagando por um sentimento, que é óbvio que o sofá não vai entregar, elas vão precisar de outro. Então aqueles de nós que não têm esses prazeres maravilhosos, ainda vivem no véu da ilusão, Salomão diz, mas eu não vivi no véu da ilusão, eu tive tudo. Primeiro, com minha mente, eu sondei toda a filosofia possível, e não dá em nada, zero. Depois, eu abracei o hedonismo, não neguei nada a mim, nem sexualmente, nem ao meu paladar. Os meus banquetes tinham 30 bois, não sei quantas gazelas, comida, vinho. Eu plantei vinhas, eu não comprava vinho, eu tinha tantas vinhas produzindo vinho. Eu dei festas sem fim, palácios sem fim. Não há nada que eu desejei que eu não tive. Em terceiro lugar, ele aponta para além, né? Ele diz assim: Deus fez tudo formoso em seu tempo, Ele também pôs a eternidade no nosso coração, no coração dos homens, ainda que eles não possam compreender o que Deus tem feito do começo ao fim. Então, primeiro de tudo, ele diz que há todos os tipos de coisas bonitas lá fora. Na verdade, se você quiser saber a definição de um prazer, é beleza. Você só quando você pensa na definição de beleza, o que é belo? O belo é aquilo que você não vê como simplesmente um meio de alcançar algo, mas como um fim em si mesmo. Se você estudou arte na faculdade porque você tinha que tirar uma nota boa para passar, quando acabar a escola, a faculdade, você não vai mais se interessar por arte. Mas se você realmente acha a arte bela, você vai gastar para ter arte, não porque ela vai te dar alguma coisa, mas por ela mesma. Ela não vai te levar a lugar nenhum, é só para você olhar para ela. Você vê algo é belo quando não é instrumental. Quando algo é para me alcançar outra coisa, aquilo não tem beleza para mim, tem utilidade. Então algo é belo quando lhe dá prazer apenas por causa do seu deleite naquilo. E apenas por estar lá, pelo toque, pela visão, isso é algo bonito. Mas nós já vimos que há algo errado, porque as coisas bonitas que nós colocamos no nosso coração nos vicia, porque nós começamos a achar que porque aquilo não nos deu o que nós esperávamos, nós precisamos de uma dose maior daquilo, e uma dose maior daquilo. Isso é como Deus entregando os homens aos seus próprios pecados. É uma miséria. Por quê? Bem, a segunda cláusula, ele colocou a eternidade no coração dos homens. Isso é quase um verso único na Bíblia. Ele colocou a eternidade, ele colocou nos nossos corações a transcendência. O que significa que há um desejo de beleza eterna em nossos corações, de uma beleza que dê sentido às nossas vidas, que satisfaça a nossa alma, que nos dê paz, que nos dê sentido, que nos dê propósito. Se nós ajustamos os nossos corações para essas coisas, vai ser a beleza que não nos decepciona. Todas as outras nos decepcionam se nós colocamos o coração. Todas as outras belezas, como elas só apontam, você não pode botar o coração nelas. Não é? Se você botar o coração, como eu disse, e nelas buscar a adoráquia, você começa a se irritar com aquilo, porque aquilo, com o passar do tempo, vai mostrando cada vez mais que não vai te dar o que você esperava. Então, nós nascemos no mundo lembrando de uma música que nós nunca ouvimos, e nós estamos tentando descobrir
é a eternidade colocada em nossos corações. É aquilo que o Salmo 16:11 diz: em tua face a plenitude de alegria, na tua mão direita há delícias perpetuamente. Ou far-me-ás ver a verdade, a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Veja, o que é um viciado? O Salmo 27:4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Em geral, esse é o desafio para todos. Se isso é verdade, a maioria dos seres humanos estão em apuros para sempre. Tudo que eu posso olhar para outros seres humanos buscando na próxima teoria filosófica, psicológica, na próxima droga, esperando encontrar finalmente a Adoráquia, é ter pena. Não é? Porque o caminho está errado. Não importa o quanto ela se esforce. Algumas pessoas dizem para mim: eu acredito em Deus, e no entanto não tenho essas coisas. Bem, por quê? Porque essas pessoas acreditam em Deus como um meio. Elas nunca viram Deus como Deus. Não é? Eles têm Deus para dar a eles outras coisas que eles acham que vai dar. Esse é o humanismo da sua maneira mais horrorosa que possa ser concebida. A diferença entre um cristão cuja vida realmente foi mudada e um cristão nominal é que as pessoas assim encontram Deus como útil. Ele vai consertar meu casamento, Ele vai consertar meu corpo, Ele vai me dar saúde, Ele vai me dar família, e então Ele vai me fazer feliz. Essas pessoas estão no caminho errado, e elas enfiaram Deus no caminho errado delas. Elas são infelizes, como o resto do mundo. Aí você pode me dizer: mas então esse cristão, está vendo, ele é cristão, mas ele é tão infeliz. É óbvio que ele é infeliz. Deus é só uma coisa útil para ele. Mas a drama é que o cristão verdadeiro, e esse cristão, eles compartilham coisas, eles obedecem, eles cultuam, eles veem um culto como esse, e eles podem até ser obedientes externamente a Deus igualmente, eles podem ter todos esses tipos de admiração e reverência, mas a diferença entre um cristão verdadeiro e uma pessoa que é um cristão nominal é que a pessoa que é um cristão nominal, ela acha que Deus é útil, ela às vezes até se decepciona com Deus, porque ela acha que Deus não deu a ela aquilo que ia fazer ela ter a Adoráquia. Mas o verdadeiro cristão, ele encontrou um Deus lindo, um Deus belo. Ele encontrou Deus como a única coisa que encaixou na eternidade que Deus colocou em nossos corações. Isso tem que ser verdade sobre você. A questão para nós, e que Salomão quer nos levar ao fazer nós pensarmos simplesmente como humanista secular e mostrarmos os becos. Ele mostrou o beco sem saída da mente prodigiosa. Agora ele mostra o beco sem saída do hedonismo, o prazer sem fim, a realização sem fim. Ele quer nos mostrar como é totalmente tolo a busca por algo que traga aos nossos corações sentido, paz, descanso, que seja debaixo do sol. Então, aqui está a resposta. Eu posso dizer que a única, sempre, toda a Bíblia está nos levando para o mesmo lugar, para Cristo. Todas as outras mentes, Sócrates, Platão, Tales, chegam aonde? Eles mesmos dizem: chegamos num beco sem saída. Bertrand Russell: chegamos num beco sem saída, estamos desesperados. Ficam cínicos, ficam desesperados, se entregam ao prazer, aí encontram o paradoxo do hedonismo. O prazer demais, se você satisfazer tudo que você quer, você fica entediado e você fica desesperado. Aí você vai para os estoicos: não, você só tem que ter um pouquinho de sexo suficiente, um pouquinho de comida suficiente, um pouquinho de coisa suficiente, mas aí o teu coração fica insatisfeito e você também não consegue encontrar a Adoráquia.
Então nós, por causa do nosso pecado, fizemos esse mundo feio, e nossas almas são tão feias quanto o mundo. E como é que nós vamos ser salvos dos nossos pecados? Não é o que o mundo pode fazer, o que o filósofo pode fazer, o que a última ideia do próximo filósofo vai fazer, o que o último prazer que inventarem vai fazer. As pessoas do passado não tinham internet, não tinham todas as coisas que nós temos, e daí? O que isso fez por nós? As próximas invenções vão fazer tão pouco quanto as que fizeram até hoje. As próximas teorias filosóficas, psicológicas, vão fazer a mesma coisa. Mas Isaías 53 diz que o servo, o Senhor se fez servo e veio do céu, ele veio à terra e ele não tinha nenhuma beleza para que nós o desejássemos. É óbvio que Jesus é a própria beleza, é a definição de beleza. Então, como é que ele não tinha beleza? Ele perdeu sua beleza. Jesus Cristo tornou-se feio, Jesus Cristo tornou-se murcho, Jesus Cristo perdeu a sua glória, ele se esvaziou da sua glória, e ele perdeu a sua beleza para quê? Essa é a primeira coisa, por causa do nosso pecado, e por causa disso, ele foi obediente até a morte, como nós vimos no início do culto, e morte de cruz. Ele morreu na cruz em nosso lugar, para que quando nós fôssemos levados a ele, o que nos é dito em Colossenses 1, 20 e 22, e que havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos em entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Não nos diz agora, aqui a palavra, que quando cremos em Jesus, Deus olha para nós e nos vê como ele vê o seu filho, imaculados, sem mancha. A religião diz, qualquer ideia de cristianismo baseado no humanismo, obedeça a Deus, ele vai, ou então ele vai te pegar, ele vai, pessoas assim, é óbvio que não conseguem encontrar aquilo que a Bíblia diz que os filhos de Deus encontram. O Evangelho diz, você fez o mundo feio, e você mesmo é feio, e não há nenhuma chance, nenhum caminho para nenhum tipo de sentido, realização, paz e descanso. Mas Jesus Cristo veio e ele ficou feio, ele perdeu sua beleza, de modo que agora, quando você é levado para ele, não apenas agora, isso não apenas te torna uma pessoa melhor de alguma forma, isso não apenas te torna alguém que vai melhorando, isso te torna lindo aos olhos de Deus. Você tem uma pura beleza para ele, porque ele perdeu a beleza dele para dar a beleza para você, enquanto abraçou a sua feiura. Agora, quando eu digo obedeça a Deus, ou Deus vai te pegar, você vai ter que tratar Deus como um instrumento. Eu não quero que ele me pegue, então eu vou ter que fazer o que ele quer. Mas o Evangelho diz, não olhe o que ele fez por você. Isso é lindo. Ele se tornou feio para que você tivesse a sua beleza. Ele perdeu sua glória para que você tivesse a sua glória. Ele perdeu a sua aceitação do Pai para que você tivesse a aceitação do Pai. Ele te deu aquilo que faz a vida ter sentido e ter um logos. Ele é o logos e ele te deu isso mesmo. Você acredita que não no Deus que o desespero humano pode conceber, na sua tentativa desesperada de encontrar Deus como mais uma coisa que vai, pelos nossos caminhos, nos dar aquilo que nós esperávamos. E até que você vê isso, você nunca vai achar ele lindo e nunca vai ter então aquilo para qual a sua alma foi feita. Você vê todos os caminhos só levam a uma solução além do sol. Não é porque o homem não tentou, não é porque ele não era inteligente, não é porque não eram as maiores mentes. Seu coração precisa de um objeto de beleza que não existe no mundo, não existe debaixo do sol. Você não pode se livrar dessa sede sem fim, de sentido, de paz, de gozo, de alegria, de significado, mas isso não acha
nos manuais de autoestima, você não vai achar, ninguém vai achar. Esse é o drama do homem. Você nunca vai encontrar Deus lindo se você acreditar que, se obedecer a Ele, Ele vai te dar algo que vai fazer você satisfeito. Porque enquanto você acreditar que a obediência a Ele fará finalmente Ele abrir mão para você de algo que vai fazer você satisfeito, você não entendeu, não é? Que é a beleza dele que satisfaz. Se você vê que você é um pecador, e você vê o que você tem feito, assim, você vai se tornar verdadeiramente cristão ao ver a beleza de Cristo. E você não vai ser mais viciado em nada. Você vê, porque você não vai buscar transcendência no sexo, você não vai buscar transcendência no casamento, você não vai procurar transcendência nas roupas que você veste, nem transcendência no lugar que você ocupa, nem transcendência no lugar que você ocupa no teu trabalho, nem na sua casa, nem na igreja. Você não vai buscar transcendência, significado, autoestima, nenhuma dessas coisas. Acabou. Isso é porque você não está olhando para a beleza dele. E você pode dizer: como eu faço para olhar para essa beleza? Bem, seria realmente um outro sermão. Primeiro de tudo, você tem que conhecer Jesus, não Deus em geral. Nós não podemos conhecer Deus de fato de outra forma. Jesus se tornou um ser humano, e Ele se tornou então o único meio de nós podermos realmente conhecer o Deus infinito dele, na pessoa dele. Ele entrou em nosso ambiente sensorial e nós podemos ter esse tipo de intimidade com Deus somente através dele, que é Deus e homem. Em segundo lugar, nós agora, se somos regenerados, temos o Espírito Santo em nós com o único propósito: mostrar essa beleza que o cheiro de uma flor desperta, a beleza da mulher que nós amamos, ou do homem que uma mulher ama, ou de todas as coisas que envolvem o mundo de Deus. E nós precisamos aqui então de uma vida de oração, porque se o Espírito Santo, nós precisamos de holofote. Se nós queremos ver beleza, nós precisamos de holofotes. Quando você vai numa galeria de arte, você tem luzes colocadas de maneira especial para você ver a beleza das peças. A única luz desse mundo para você ver a beleza de Cristo é o Espírito Santo. Ele está aqui para isso. Ele não está aqui para nos dar outros tipos de experiências. Ele é um grande holofote que nunca aponta para si mesmo, mas aponta para Cristo. Se Ele habita em nós, é o que Ele está fazendo. E isso é que nos dá a experiência da beleza. E você vê a beleza da sua majestade, você vê a beleza da sua simetria, e você vê a beleza da sua mansidão, de como Ele venceu em fraqueza. E então você vê a sua glória. Isso te leva à oração verdadeira, para que o Espírito Santo te manifeste mais como esse holofote poderoso do que Ele é. E essas luzes nessa galeria de arte, todas elas nesse mundo, só pode ser feito pelo Espírito Santo. Peça a Ele que te ensine a orar de verdade, ver de verdade, contemplar de verdade aquilo que é o ministério dele em seu coração. Nós sabemos pouco de Cristo ainda, da glória da sua pessoa, da beleza do seu caráter, da perfeita e adequado, da perfeição do seu trabalho, pouco do amor do seu coração. Nós conhecemos pouco do mérito do seu sangue, da liberdade da sua graça infinita, do seu poder para nos santificar. Conhecemos pouco da profundidade da sua compaixão por nós, da sua dignidade, da dignidade da sua obediência, da perfeição dos seus sofrimentos, da natureza inesgotável da sua divina plenitude. Nós conhecemos pouco da beleza de Cristo. Salomão só faz você passear por tudo debaixo do sol para te mostrar: não há, você vê. Eu sou um homem sábio, não espere mais na sabedoria dos homens. Eu tive todo o prazer, não espere mais neles. Vá para cima. Debaixo do sol não tem resposta nenhuma. A igreja devia ser exatamente o oposto.
refletir a beleza de Cristo, refletir uma beleza que está acima do sol, para o mundo, escuridão. Mas a beleza, a grande parte da igreja parece estar cega, esperando que algum homem no mundo traga alguma luz para a sua alma escura. O que mostra que ela não pode ser a igreja, porque ela devia estar fazendo exatamente o oposto. Então Salomão nos leva para aquele lugar, né, onde Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O hedonismo não é a resposta. O brilhantismo intelectual não é porque nós não pensamos muito. Você vê, nós pensamos. Nós gostamos dos grandes pensadores, nós mesmos gastamos muito tempo pensando. Todos eles, mesmo na sua escuridão, chegaram pelo menos a uma conclusão: é um beco sem saída, é um beco de desespero, não há nenhuma resposta. E quando você se entrega aos prazeres, você chega no mesmo beco sem saída, não tem saída debaixo do sol. É sobre isso que Eclesiastes é um grande holofote apontando para Cristo. É o que você devia ser, o que eu devia ser. Infelizmente, nós estamos encontrando argumentos, tentando encontrar, que as grandes mentes já desistiram ou vão desistindo à medida que elas vão surgindo e chegando ao beco sem saída, de que existe realmente alguma coisa no mundo que satisfaça a nossa sede por transcendência. Não existe nem na sabedoria e nem no prazer, mas Salomão não vai desistir e vai continuar. Vamos ficar de pé, vamos orar.